Falar sobre educação, é sobre educação de crianças, é sobre formação humana, que o Bênção da Manhã se preocupa com você. Porque olha só, você sabe que exposição precoce a conteúdos inadequados, até a cobrança por comportamentos que não condizem com a infância, gente, olha, isso tem efeito, viu? Que pode trazer consequências graves para o desenvolvimento das crianças. E para a gente falar sobre esse assunto, para proteger os pequenos e para desenvolver adultos maduros, né? Recebo aqui com alegria e mais uma vez com carinho também, a Cristi, psicóloga, está aqui comigo para bater esse papo. Tudo bem, Cristi? Tudo bem, é um prazer estar aqui de novo, Dani. Que bom. Cristi, vamos falar sobre isso, né? Sobre esse conteúdo inadequado para as crianças, que às vezes parece inocente, as crianças que são expostas a esses conteúdos. Quais são os principais impactos psicológicos de antecipar a fase da vida da criança? Bom, hoje a gente tem um acesso muito mais fácil, né, às mídias, não só a TV como era antigamente. Então é importante que os pais monitorem isso. Tem, no caso do celular, aplicativos de monitoramento, né? Então você precisa estar sempre presente na vida da criança para protegê-lo. E, além disso, informar, educar sobre a segurança online, sobre exposição, né? Os perigos que hoje estão além do mundo físico, né? No mundo virtual. E expor as crianças à internet é um risco, então ela precisa ser muito monitorada. Uma criança, por exemplo, né, que ainda ali na fase ali dos 6, 7 anos, 5 a 7 anos, que às vezes já quer se vestir como uma mocinha, né? Existem certos comportamentos que às vezes os pais exigem. É porque uma coisa a criança querer ser uma médica, é uma coisa a criança querer pintar a unha, né? Ou querer dirigir, enfim, não sei, tem tantas coisas que a criança já quer fazer, né? O querer dela faz parte. Faz. A criança, ela sempre se espelha nos pais, né? Ela olha a mãe se maquiar, ela quer também fingir que está maquiando, né? Até aí tudo bem, eu acho que isso é natural, a criança aprende pelo exemplo, né? Mas existem coisas que precisam ser respeitadas à sua própria idade. Uma criança de 8 anos se maquiar não é o ideal. Hoje, dermatologistas falam sobre isso, né? Da utilização de cosméticos por crianças que estimulam a adolescência precoce. Crianças de 9 anos menstruando, né? Então, isso não é legal. Além disso, esses pequenos comportamentos que parecem inocentes, é só um batom, é só uma unha pintada, né? Se você estimula muito isso, a criança começa a achar que aquilo é o padrão, que ela precisa se vestir daquela forma, começa a se comparar com outras crianças, mexe com a autoestima, começa a ficar mais estressado, porque ela precisa responder aquele padrão que ela criou. Então, são várias questões que aparecem. Quais outros prejuízos que a criança sofre com esse tipo de aceleramento, assim? Bom, falando do perigo, né, de você antecipar fases da vida e, de repente, sexualizar essa criança precocemente, o que é muito comum na cultura latina ou ocidental, né? A criança pinta o cabelo, bota uma roupinha mais de adolescente com 8, 9 anos porque acha bonitinho, os pais acham bonitinho também, né? Isso são pequenos comportamentos que favorecem a sexualização precoce, né? E isso deixa a criança mais vulnerável ao abuso. Interessante, né? Porque às vezes as pessoas querem normalizar, né? Querem deixar isso como se fosse uma coisa muito comum e realmente pode colocar a criança em risco. Sim. Né? Através aí desse comportamento. Nós temos uma pergunta para a gente fazer aqui, ó, era da Cláudia, a Cláudia da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. O que pode gerar a adultização infantil? Bom, além desses comportamentos que a gente falou, da vestimenta, de incentivar esse comportamento mais adolescente numa fase de infância, da primeira infância, você colocar muita pressão sobre a criança para que ela faça atividades extracurriculares. A criança às vezes tem uma carga horária de trabalho semelhante a um adulto, das 7 da manhã às 7 da noite. Sim, né? sim.
Você exige muito dessa criança. Esse compromisso que você quer dizer, porque às vezes parece normal, mas ela faz dança, ela faz línguas, ela faz aquilo e a criança não descansa. Exato. Isso também é colocado como um comportamento adulto? Sim, é importante você trazer esse ponto, né, Dani? Porque essas atividades em isolado, você vê que é adequado à idade. O problema está no excesso, né? O excesso, os 5 dias da semana mais o sábado. A criança, ela precisa do ócio, ela precisa do descanso para desenvolver autonomia, para desenvolver criatividade. Uma mente sempre ocupada não desenvolve criatividade. Né? Faz parte do desenvolvimento da criança o brincar. Fundamental. Isso é muito importante para o desenvolvimento social, cognitivo, habilidades sociais, resolução de conflitos. Né? Então ela aprende tudo isso brincando. Olha que importante isso, gente. Isso parece simples, mas olha que importante. A necessidade do brincar e deixar a criança nossa também. A pergunta de número 2 é do Marcos, de Salvador, na Bahia. Como evitar o acesso das crianças nas redes sociais? Hoje está difícil, né, Dani? né? Hoje a gente poder competir, nós temos, como fala, é uma situação muito difícil de enfrentar, né? Eu acho que primeiro, né, é como nós falamos, a criança, ela aprende vendo e não do que você só fala. Ela aprende também isso, mas é muito mais sobre o exemplo. Vocês são pais que sentam, pegam um livro para ler, ou são pais que vivem na rede social também? A criança, ela quer imitar. Então, primeiro, para evitar isso, é você ter um comportamento do jeito que você acha que é bom para a criança. Nós somos o espelho para eles. Segundo, se você não tiver como deixar algum momento a tela para a criança, monitore. Existem aplicativos para monitorar. Isso, né? Tem as regras claras e limites claros. Olha, vai ser 10 minutos, e cumpra. Sim, cumprir. E vamos deixar claro, né, que não é falar só uma vez, né? Exatamente. É para falar 2, 3, não. Falar 7.000 vezes, milhões de vezes, né? Quantos forem necessários. Tem mais uma pergunta também, e essa é da Maria José de Penedo, no Rio de Janeiro. O que fazer quando a criança se comporta como adulto? E aí, né? Quando o comportamento já está instalado, né? Eu acho que primeiro é observar o que está acontecendo com essa criança. Por que esse comportamento está sendo produzido? Porque isso é sintoma. Sim. Sintoma de algo que não vai bem. Ela está com uma pressão excessiva, né? Ela está se expondo demais às redes e começando a se comparar demais com as pessoas, a autoestima está bagunçada, insegurança, preocupação demais. O que está acontecendo? Algo não vai bem. Sim. Não achar isso bonito, né? Não. Não achar, ai, que bom, a criança já passou da idade infantil, já está adulta. As pessoas têm uma pressa, né? Tem que a criança... Pressa. Não pode transferir para a criança essa ansiedade, né, Cristi? Isso é um ponto que os pais precisam se atentar, é muito importante. Nós imprimimos nas crianças as nossas necessidades, mas as crianças, elas têm as próprias das fases. O brincar, o ócio, a criança precisa disso. Né? Então não é só colocar um monte de atividade ou excluir 0 tela. Eu acredito que é muito difícil conseguir isso hoje. Sim. Então, dentro do possível, se você não pode excluir a tela, excluir as redes sociais, monitore. Coloque regras de tempo, de uso, né? E não a criança ao seu bel prazer. E desenvolver a criatividade para isso, né? Para poder conseguir trabalhar melhor com isso. Acho que isso é fundamental, né, Cris? E a educação, ela é constante. Né? Ô, gente, uma mensagem também muito importante: se você tem dificuldade, procure o profissional. Às vezes a mãe, os pais, os responsáveis vê essa questão já na criança e coloca a criança para fazer um tratamento. Mas busca você também o tratamento para você saber lidar com isso, tá bom? É muito importante. Cristi, muito obrigada. Obrigada a você. Foi muito bom bater esse papo, aprender com você mais uma vez hoje. Obrigada, foi um prazer. Que bom, volte sempre. Bom, gente, agora a gente vai conhecer a história da Ana Cristina, a rotina dela, viu, gente? Porque ela é mãe da Clara, que tem 4 aninhos. E ela conta como é o dia a dia da filha, né? Como ela evita como a gente conversou com a Cristi agora há pouco. Tratar a criança como adulta. Exatamente, tratar a criança como adulta e querer que uma criança seja adulta, tá? E é bem legal a gente olhar os exemplos. Vamos conhecer a história dela. A
infância é um tempo de descobertas, sonhos e aventuras. Respeitar suas palavras é valorizar a pureza da infância e permitir que a imaginação cresça livre. É entender que cada sorriso, cada pergunta e cada descoberta ajudam a construir o futuro. Eu acho muito importante a criança desenvolver sozinha, de uma forma natural, para ela ter um amadurecimento sólido e aproveitar cada fase como tem que ser mesmo. Eu converso bastante com a Clara, explico para ela quando eu vou para um lugar com música alta, ela entende que ela não pode ir, mas dependendo do ambiente, que quando é mais tranquilo, familiar, assim, eu acabo levando ela. Mas a Clara ela entende tudo, sempre conversa, então ela é muito decidida também do que ela quer fazer. Ela gosta muito de pintar, brincar de Lego, que são atividades que você usa criatividade, coordenação motora. Então a gente brinca bastante aqui. Eu brinco na hora que é na hora da fruta. Aí na hora que ela não chegar, aí a gente brinca de Lego ou de massinha. De massinha. Sei lá. De pintar, né? De pintar, eu acho que sim. Os pais desempenham um papel fundamental na criação dos filhos. É preciso encontrar um equilíbrio entre estimular o desenvolvimento e permitir que as crianças brinquem e explorem o mundo ao seu redor. Trabalhar com internet, você tem um lado ruim, que é as pessoas opinarem, quererem participar, às vezes, de uma coisa que é a minha forma de criar ela, né? Mas eu respeito muito também, às vezes ela quer aparecer, quer falar, deixa eu falar bom dia pro pessoal. Ela gosta muito, ela é bem comunicativa também. Mas tem dia que ela fala, não quero que me filme, então eu respeito muito isso. Porque, querendo ou não, é meu trabalho, mas eu acabo mostrando meu dia a dia. E aí, às vezes ela gosta de participar, às vezes não, e eu vou respeitando isso. A Clara, eu sempre conversei muito com ela e nunca menti pra ela. A mamãe vai ali e já volta. Não, se a mamãe vai ali, vai dormir fora, eu falo pra ela entender. Então, ela tem uma confiança muito grande no que eu falo com ela. Mas você demora muito pra voltar. Então, mas a mamãe fala isso pra você, então ela entende muito bem. Então, quando eu converso com ela sobre um certo tipo de assunto, ela consegue entender bem, ela é bem espertinha pra isso. Eu acho que você tem que respeitar as mães, respeitar essa fase que elas têm. Cada criança tem um tempo e aproveitar muito, porque passa muito rápido, deixa saudade. E a gente aproveitar de pertinho mesmo, porque é uma fase que passa tão rápido e depois a gente vai sentir falta. A infância é um presente que deve ser protegido. Ao desacelerar o ritmo e permitir que os filhos sejam crianças, para assim construir um futuro mais humano e mais justo para todos.